Olá, meus amigos queridos do nosso canal. Estou aqui hoje passando para falar um pouquinho com você sobre o tema O Fim dos Tempos. Abri um vídeo sobre Mateus 24 há alguns dias atrás, né? Fiz uma primeira parte, convidei você a observar aqui Mateus 24, onde os discípulos, ouvindo Jesus, eles fazem 3 perguntas para o Senhor. Primeiro, quando há de ser as coisas que o Senhor está narrando, quais serão os sinais da sua vinda e do fim do mundo. E nós dividimos para não ficar um vídeo muito longo, né? Para não ficar um bate-papo muito longo. Lá na primeira parte, né, de Mateus 24, o primeiro vídeo que eu fiz, você vai encontrar a resposta de Jesus sobre a destruição, né, ali de Jerusalém, do templo que iria acontecer. Nós falamos um pouco e deixei para um segundo vídeo, né? As 2 perguntas que mais aguçam a curiosidade: quais serão os sinais da vinda do Senhor e os sinais do fim, né, do mundo, como assim os discípulos perguntam. Então, só para a gente poder pegar, né, essa reflexão ou esse bate-papo aqui com o embasamento bíblico, abre aí a sua Bíblia em Mateus 24, no texto que eu estou citando. Ele é longo, nós só vamos ler o início para retomar, tá, a ideia lá do primeiro vídeo. Veja, Mateus 24, verso 1. Jesus, saindo, partiu do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse: não vedes todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Veja só, essa primeira questão, nós observamos a resposta de Jesus e falamos um pouquinho, porque a ideia aqui é tomarmos um texto bíblico ou mesmo um fato que aconteça e que se ligue a profecias bíblicas e compartilhar com você, tá? Trazendo um paralelo para a sua vida, tornando essa informação útil para os dias de hoje, tá? Essa é a ideia, essa é a intenção. Você vai perceber isso no nosso vídeo agora. E você já tem até algumas dicas, tá? Você pode procurar o primeiro vídeo, tá? Por esse tema, Mateus 24, ou melhor, não temos a inscrição ali, Mateus 24, nós temos a pergunta: quando serão essas coisas? Que sinais acontecerão em relação à sua vinda e o fim do mundo, tá? Para isso, inscreve-se já aqui no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para pegar toda a informação que nós vamos subir para o canal para você aqui. E envia o vídeo também, gostando do vídeo, depois você compartilha com quem você quiser, tá bom? Nós vamos observar então aqui os sinais que Jesus disse que iria acontecer, de uma maneira muito breve, trazendo um paralelo para as nossas vidas hoje. Vamos extrair algo de útil para nós, tá? Para esse tempo de guerra, de batalha que nós estamos vivendo. A propósito, nós estamos naquele momento aí da linha do tempo que Jesus traçou, que é chamado de princípio das dores, tá? Nós vamos chegar lá, eu vou falar disso. Então, fica no vídeo até o final comigo aqui, tá bom? Nós estamos no princípio das dores e nós vamos falar sobre isso também. Mas vamos aqui ao começo. Quando nos restaram essas duas perguntas aí, sinais da vinda do Senhor e os sinais do final dessa era que nós estamos vivendo. Jesus começa falando sobre falsos cristos e falsos profetas. Seria um período onde haveria banalização, distorção da palavra de Deus, né? Isso viria para afastar as pessoas das igrejas, apostasias, heresias. Será que está acontecendo isso nesses dias? Comenta aqui embaixo para mim, se isso tem acontecido, né? Pelo que podemos observar, isso está acontecendo bastante. Nós estamos vendo aí, principalmente através da internet,
tantas coisas, né? E aqui a gente pega o sinal. Qual que é o sinal? Disseminação de falsos profetas, distorção da palavra. E a gente toma isso para entender a estratégia que devemos ter para não cair diante disso, certo? Essa é a ideia dos vídeos que eu vou veicular aqui com você. Então, veja só, diante de tanta distorção da palavra, quando você observa, né, para olhar, um diz uma coisa, outro diz outra, às vezes um contradiz o outro, mas a palavra de Deus, nela não há confusão. Então, primeira coisa que você tem que ter agora, no fim dos tempos, você precisa ter um treinamento e um embasamento na palavra de Deus. Precisa conhecer. Como disse o profeta Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, é importantíssimo que na sua igreja você esteja envolvido com estudos da palavra de Deus. É importantíssimo que você tenha um elenco de bons canais para você estudar a palavra de Deus enquanto você estiver nas suas atividades, que você pode estar ouvindo. É importantíssimo que você também tenha a intimidade pessoal com a palavra, ou seja, você manuseando a palavra. Te convido, se você não conhece ainda, aqui no canal nós temos a série Orando os Salmos, que é para isso. São momentos devocionais praticamente diários, onde as pessoas fazem junto comigo essa reflexão na palavra, a oração. E isso é um treinamento para que a pessoa faça não apenas uma vez ao dia comigo, mas faça mais vezes durante o seu dia. Então, mais do que nunca, né? Assim, todo tempo e momento, em todas as eras da igreja, as fases da igreja, era necessário conhecer a palavra. Agora, mais do que nunca. Por quê? No meio de tanta distorção, heresia, apostasia, esse sinal dos falsos cristos, dos falsos profetas, traz também um tempo, ou propicia, né, um tempo em que o verdadeiro evangelho é rejeitado. Os profetas verdadeiros são rejeitados. Porque dentro desse campo de distorção da palavra, a pessoa que não está aprofundada, não conhece, se alguém apresentar para ela a porta larga, o caminho fácil, e um outro alguém apresentar a porta estreita, o caminho difícil, diga-me qual é a porta que o ser humano vai escolher, o caminho que o ser humano vai escolher. Sem dificuldade você vai dizer, é a porta larga, é o caminho mais fácil. Mas para quem conhece a palavra de Deus, você sabe que a porta não é larga, o caminho não é fácil. Ele é estreito, ele é difícil, mas ele leva à vida eterna. E mais do que isso, nós não fomos chamados para trilhar esse caminho sozinhos. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo que vai nos levar, vai nos conduzir, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, está em Mateus 24 também. Então, é necessário que você, em comunhão com o Consolador, com o Espírito Santo, trilhe por este caminho. Palavra verdadeira, evangelho verdadeiro, profeta verdadeiro. Veja, rapidamente lembrando a você, que há um momento em que Jesus olha para Jerusalém e ele chora, dizendo o seguinte: quantas vezes eu quis te abrigar como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis, Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas, apedreja os que são enviados, né? Então isso é uma característica do ser humano que está distraído e distante de Deus. Perder a palavra genuína, a palavra verdadeira. Então fique ligado. Nós estamos vivendo em um tempo em que todas as coisas estão trabalhando para você desanimar, para você não frequentar uma igreja, mas Jesus nos avisou. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus disse o que ia acontecer e deu a receita. Qual é a receita? Perseverar. Jesus nos disse que tempos assim viriam. E o que nós precisamos fazer? Perseverar. O que mais queria acontecer? As guerras, os rumores de guerras, que toda hora, né,
acontecem. Inclusive, nós tivemos já 2 grandes, né, guerras mundiais aí. Agora, fala-se muito num terceiro evento, né? E você vai ouvir também muita gente tentando descredibilizar, né, o tempo que vivemos, para dizer para você que não é o fim dos tempos, dizendo assim, sempre existiram guerras. Sim, mas faça uma pesquisa de 500 anos para cá, né? De 200 anos para cá, de 100 anos para cá, de 50 anos para cá, né? Como que isso se intensificou? O mesmo caso, as fomes e as pestes. Jesus disse que haveria também fomes e pestes neste tempo. Da mesma maneira, pessoas vão dizer, olha, sempre existiu isso, né? Os dias não estão abreviados. Nós que temos mais tarefas, de forma alguma. A ciência já nos diz que das 24 horas que nós tínhamos no dia, por causa da alteração, né, da movimentação da Terra, nós já perdemos 6 horas. Isso a ciência, há alguns anos atrás, estava dizendo. Pode ser que agora seja até um pouco mais de tempo. Então, o que era 24 antes, no relógio, continua contando 24, mas apenas 18 horas. E aqui no mesmo texto de Mateus, Jesus orienta sobre isso. Os dias serão abreviados, porque senão nenhuma carne se salvaria. Ninguém suportaria as dificuldades, né, dos últimos dias. Então, nós sabemos, os dias estão abreviados. As pestes, as guerras, isso tudo está se intensificando. Há alguns anos atrás, em 2020, nós vivemos aí um tempo muito diferenciado, né, do flagelo, coisa que a Terra não tinha passado ainda, né, nos moldes que passou. Não estou dizendo nem mesmo, não estou dizendo do patógeno, mas os moldes que foram colocados para o enfrentamento. Então, nós começamos a observar a palavra de Deus e verificar que os sinais estão acontecendo. E nós precisamos saber como nos portar diante desses sinais. Porque, observe uma coisa, estes sinais serão também uma espécie de cilada para ir roubando a fé, para ir fazendo os soldados desistirem na caminhada. Mas a chave aqui é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, o versículo 8 de Mateus 24, rapidamente eu vou comentar, ele é importante também, que eu disse agora há pouquinho. O versículo 8 diz: isso é apenas o princípio das dores. E aí, o versículo em si, né, vai nos confirmar aquilo que nós estamos acabando de comentar com vocês. O verso 9 vai dizer assim: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esse versículo se refere a um tempo de perseguição ao cristão, à igreja, né? E isso nos mostra que é o tempo da igreja se manifestar como luz do mundo, igreja guerreira, né? Aqui vai mais uma estratégia. No meio de tantas dificuldades, calamidades, não pode parar. Você tem que estar unido ao corpo, você tem que estar junto, você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, aonde você esteja sendo treinado, habilitado pela palavra de Deus. É tempo de entendermos, meus amados, de batalha espiritual. Nós vamos abordar esse assunto aqui no canal também, tá? É tempo de entendermos sobre batalha espiritual com a direção de Deus e guerrearmos para não tombarmos no campo de guerra. Nós estamos aí dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não podemos parar, né? Não podemos nos auto-boicotar ou deixar que esses males que nos cercam boicotem a nossa fé, tá? Jesus disse que seria um tempo de escândalos, de traições. Será que está acontecendo isso? Deixe no comentário aqui abaixo. Você não precisa comentar escândalos de forma alguma, tá? Nós queremos aqui injetar a palavra de Deus na sua veia. Eu só quero que você comente: pastor, eu tenho observado, está acontecendo. Quero que você comente. Eu acredito que chegamos, sim, nós estamos nesse período do fim dos tempos. Se você, eu acho que não está não, pastor, eu penso diferente, comenta aqui também. Nós vamos interagindo, nós vamos, né,
trocando ideia. Por que você acha que não chegou? Ou por que você acha, né, que estamos no fim dos tempos? Vamos interagir, tá? Jesus disse que a iniquidade iria se multiplicar, a frieza iria se multiplicar. E aí eu volto a dizer, cuide da sua fé, cuide da sua vida de oração. Há uma grande guerra neste tempo. Opressões sobre a terra para esfriar a fé. Lucas, o capítulo 18, quando Jesus fala do nosso dever de orar, sempre orar e não desfalecer, nós vamos ver sobre uma viúva, né, que batia à porta de um juiz, uma senhora que queria ser atendida, e até que um dia aquele juiz iníquo, ele era iníquo, ele disse assim, olha, não tenho vontade de atender, mas vou atender só para ela deixar de bater. E ali nós temos um ensinamento sobre oração. Se um homem iníquo, perverso, atende, quanto mais Deus, né? Mas Jesus termina esse ensinamento com uma pergunta. Quando vier o filho da terra, quando vier o filho do homem à terra, porventura encontrará fé? Aí você começa a refletir, por que Jesus falou isso? Ele está falando, né, do dever de orar e perseverar. Ou seja, se eu não tiver vida de oração, principalmente neste tempo, como é que eu posso nutrir a minha fé? Então, é importantíssimo que você se preocupe com a sua vida de oração, que você se preocupe em fortalecer a sua fé neste tempo. As pessoas não estão atentando à grande guerra espiritual que existe para roubar a fé do coração delas. Mas eu estou aqui para te despertar para isso, tá bom? Olha, nós vamos fechar com a última característica que a gente depreende aí do texto de Mateus 24, no verso 37. Nós somos alertados que será um tempo de grande distração. Isso é muito importante. Acho que é a marca maior que a gente vê hoje, distração. O que está dizendo lá no verso 37? Que será como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé, todos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e o dilúvio veio. E aí as pessoas que não acreditaram, agora vendo, perceberam que era verdade, não tinha mais o que fazer. As pessoas se tornaram muito secularistas, ou seja, sobrecarregadas com o cuidado dessa vida, ou com os cuidados dessa vida. E hoje nós temos visto isso. As pessoas muito preocupadas com tantas questões e sem tempo para Deus. Olha, lembra rapidamente Mateus 25, capítulo à frente vai falar das virgens prudentes e das nécias, e você já conhece o texto. O que eu quero frisar para você aqui é que quando à meia-noite há um grito, o noivo chegou, as nécias se veem sem o azeite, elas vão sair para buscar o azeite. Ainda tem azeite? Tem, na terra tem azeite. O que não tem mais? Tempo para buscar. Quando elas saem para buscar, a porta se fecha e acabou a oportunidade delas com o noivo. O que eu quero te dizer? Que nós estamos vivendo um tempo em que o Espírito Santo está na terra, a igreja está na terra, o azeite está aqui. E de repente, você não está encontrando tempo para buscar. Mas repense a situação do tempo, sabe por quê? À meia-noite o noivo chegou, o grito foi à meia-noite. Você já viu alguém se casar à meia-noite? Já recebeu um convite de casamento que era a cerimônia acontecer à meia-noite? Eu nunca recebi nenhum convite para casamento à meia-noite. E eu sou pastora, já fiz muitos casamentos, nunca fiz um casamento à meia-noite. As pessoas se casam de manhã, se casam de tarde ou de noite, à meia-noite ninguém se casa. Mas foi a hora que o noivo chegou. E é como Jesus disse, é a hora que ninguém espera. Então, busque o azeite hoje, busque o azeite agora. O dia é hoje, o tempo é agora. Retoma a sua vida espiritual se ela está parada. Aviva a sua vida espiritual se você está dentro de uma igreja, mas está morno, está morna. Desperta, tu que dormes, Cristo te esclarecerá.
O noivo está vindo, o noivo vai chegar. Eu fiz aqui um brevíssimo resumo em 20 minutinhos com você. Isso é assunto para a gente lidar há anos, né? Sinais e tudo mais. Nós fizemos um breve resumo de 20 minutos com você para te despertar neste bate-papo, tá? Então, repense sua vida espiritual, reveja suas prioridades. Jesus está voltando. Encha a sua lamparina de azeite, porque quando o grito acontecer, e dessa vez o grito é o soar da trombeta, que você esteja com a sua lamparina cheia, com a sua vida iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, esse foi o nosso bate-papo neste dia. Aqui eu estou trazendo para você a resposta de Jesus às duas perguntas: que sinais acontecerão em relação à sua vinda, Senhor, em relação ao fim do mundo. Você pode pegar Mateus 24 e agora dissecar o texto, olhar, estudar, buscar, tá? Ver o vídeo novamente. E o que é mais importante, que você tome uma posição e entenda. Sinais estão acontecendo. Jesus está voltando. Se posicione diante de tudo isso. Não esmoreça na fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, até o nosso próximo bate-papo, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço. Tchau.